Nós queremos abrir uma série de reflexões que vamos fazer da agora até a Páscoa, ou até depois da Páscoa um pouquinho, quem sabe, sobre a pessoa de Cristo. O Senhor Jesus mesmo, Ele se revela nas Escrituras e Ele se identifica com algumas figuras, né? Algumas figuras, e dando voz até aquele momento quando o Senhor se revelou a Moisés. Em Êxodo 3 você vai encontrar também esse tempo lá, quando vai fazer o Senhor o chamado a Moisés, e ele vai dizer: eu estou enviando a Faraó e ao povo de Israel, e vai dizer que o Deus dos seus pais enviou a vós. E ele vai dizer então, Moisés, no verso 13, do capítulo 3 de Êxodo: Senhor, mas quando eu mencionar que o Deus dos seus pais o enviou, o que eu vou dizer? Quem é o Senhor que me envia? Ele vai dizer no verso 14, eu sou o enviou a vós. Então essa expressão é usada por Cristo muitas vezes no seu ministério, e nós vamos ter a oportunidade de caminhar por algumas reflexões daquilo que o Senhor se identifica. Ele também disse: eu sou a luz do mundo, eu sou a água viva, né? Eu sou o pão que alimenta. Então Jesus, ele se identificou assim várias vezes. Nós vamos olhar para o Evangelho de João algumas vezes e vamos conseguir identificar, né, um pouco desse Deus que se revelou a Moisés, que se revelou ao povo de Israel no Velho Testamento, que se revela de forma maior, mais grandiosa, mais plena na pessoa de Cristo, seu Filho unigênito, que vem ao mundo revelar a sua vontade, vem revelar o seu poder, a sua grandeza. Então nós glorificamos a Deus e vamos meditar então nessas reflexões do eu sou, proferida pelo próprio Cristo, para dar conhecimento melhor à missão que Cristo veio realizar. Em cada uma desses elementos que ele se identifica, há uma lição preciosa para o nosso coração, para a nossa alma, pelo agir de Deus em nosso favor, no fortalecimento, na edificação da igreja e, é claro, no alcance do ser humano com a salvação grandiosa que ele nos dá em Cristo. Então a nossa reflexão, ela vai trazer também essa possibilidade de entendermos algumas das verdades do Evangelho para nós. Hoje nós vamos ver: o Senhor é a fonte de água viva. Eu sou, né, a fonte de água viva. É uma palavra de Cristo à mulher samaritana, bem no início do ministério de Cristo. Na cidade de Samaria, Jesus vai passar pela vila dos samaritanos. Jesus vai se encontrar fora da cidade, junto ao poço, né, de água, com uma mulher que vem buscar água. Jesus vai se revelar a ela. Jesus vai dizer que Ele é a fonte inesgotável de vida. E a partir daquele momento, é claro, a mulher vai ter a sua vida transformada por esse tempo, por esse momento de encontro com o Senhor, fonte de água viva. É o tema da nossa reflexão aqui, dentro da proposta de domingo a domingo iremos olhando, né, o Jesus eu sou, tá bom? Muito bem. Quero ler esse texto de João 4, você vai acompanhar com atenção aí, na sua Bíblia, verso de 1 a 15. Acompanhe, por gentileza. A mulher samaritana é o título aqui, na minha perícope, e a Júlia já está ajudando ali, trazendo a projeção para você também e para os irmãos de casa, tá bom? Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele era Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era ele necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, ou que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, sentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana:
como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar água, ou com que tirar? E o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Que Deus acrescente graça à nossa vida, ao nosso coração, pela reflexão que fazemos da sua bendita palavra. O Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus, fonte de água viva. A primeira coisa que eu quero lembrar aos irmãos é que onde não há água, não existe vida. A água é primordial para produzir vida, né? Vida no ser humano, que precisa tomar água para matar a sede, para atender uma necessidade vital, né, primária, da sua sobrevivência, da sua existência. Vida para as plantas. Todas as plantas precisam de água, todos os animais precisam de água. Se não houver água, não há vida. E o Senhor Jesus é aquele que vem para trazer vida abundante, trazer vida sem fim, trazer vida eterna. Então ele se apresenta agora à mulher samaritana como uma fonte de água viva. Uma fonte onde a água brota, onde a água surge, e o tempo passa, e os anos correm, e as circunstâncias mudam, e a nascente continua ali, trazendo água, produzindo água, jorrando água. Jesus é essa fonte de água viva que vem de Deus, vem dos céus, vem para produzir vida na nossa história, no nosso coração, na nossa alma. É interessante isso, porque a Bíblia diz que em razão dos nossos pecados, e por sermos pecadores, nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos, porque o salário do pecado é a morte. Mas se revela para nós, na pessoa de Cristo, o dom gratuito de Deus. O dom, a dádiva, que Ele não nos cobra, mas que Ele nos oferece gratuitamente, que vem para ser a fonte de água viva, que vem produzir vida para aquele que está morto. Jesus é a fonte de água viva. Ele chega junto ao poço de água, ele pede à mulher samaritana água, ele está apenas começando um diálogo e abrindo uma porta para apresentar quem ele é de fato. E com toda a sua sabedoria, o Senhor Jesus então começa aquela conversa e de repente ele chega no âmago da questão, ele chega onde ele quer chegar. Ele chega para instruir o coração daquela que, de fato, precisa saber quem ele é, para sair ali daquele poço, para sair ali daquele momento, daquele encontro, com um coração, com uma vida diferente daquela que ele vivia até aquele momento. E ele então lhe pede água, e ela questiona sobre ele, como judeu, pedir à mulher samaritana água, porque judeus e samaritanos não se davam. Haviam questões conflitantes, religiosas, com respeito à adoração, o local próprio da adoração. Judeus tinham o Monte Sião, e os samaritanos tinham o monte, onde Deus também se revelara no passado ali junto aos samaritanos, no tempo de Davi, no momento de Judá, na tribo de Judá. Então havia uma certa rixa, um certo desentendimento. Também samaritanos e judeus tomaram posições contrárias políticas em alguns momentos das invasões de Israel.
Alguns foram apoiar até invasores, e aí um desentendimento entrou, né, junto a judeus e samaritanos. Os judeus deixaram de considerar samaritanos e os tinham também como traidores da nação. Mas a questão é que Jesus ele não leva em conta nada desses distúrbios, nada desse desentendimento, nada o impede de chegar até o posto, de chegar até a mulher e de começar uma conversa que pudesse dar-lhe esclarecimento para ela quem ele era. O propósito de Cristo nem é beber água, nada. Tudo bem que ele pudesse estar com sede, porque tinha também a natureza humana, mas o propósito de Cristo é muito maior, é matar a sede muito mais do que pedir água para saciar a sua sede, era oferecer a oportunidade de matar a sede da alma, do coração daquela mulher samaritana e da cidade de Sicar. Porque a mulher depois vai entrar pela cidade, vai proclamar que encontrou junto ao poço, fora da cidade, o Messias. A cidade vai sair para conversar com Cristo. Muitos vão dar testemunhos de que, de fato, é como ela disse. E eles não criam mais porque ela falou, mas porque também viam e haviam reconhecido em Jesus a fonte de água viva, o Messias prometido por Deus. Então, não existe vida onde não há água. E a água, então, é de grande importância. Não existiria vida para mim, vida para você, se não houvesse Cristo. Se não houvesse a graça de Deus que em Cristo se revela. Se Cristo não tomasse um papel de Messias prometido, de Emanuel, de enviado de Deus ao mundo, para salvar o perdido dos danos do seu pecado, para promover vida em meio à morte, para transformar o deserto, sem recurso, num manancial de bênçãos. E Deus então envia Cristo, e Cristo vem, e Ele agora se revela a essa mulher, porque Ele é a fonte de água viva. Não existiria uma razão real para a nossa existência se não fosse a pessoa de Cristo. Nós viveríamos, nós iríamos comer, nós iríamos trabalhar, nós iríamos ter os nossos títulos, cumprir as nossas ações, realizar os nossos papéis, mas nós não cumpriríamos o principal propósito da nossa existência, a honra e a glória do nome do nosso Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus para quê? Para honrar e glorificá-lo sempre. Mas como eu posso honrar o Senhor com a minha iniquidade? Como posso honrar o Senhor, glorificar o nome do Senhor no meu pecado? Eu nasci na iniquidade. Em pecado eu fui concebido. O bem que eu quero fazer, não consigo fazer porque é uma natureza pecaminosa, carnal, que me inclina ao erro, à desobediência. A lutar contra o Senhor e contra a sua vontade. A querer que a minha vontade se estabeleça. Que o meu propósito, que o meu princípio, que a minha força, a força do meu braço, se cumpra, se realize. O propósito da raça humana é a glória de Deus. Mas o agir da raça humana é o agir que busca glória para si mesmo, para o seu nome, para o seu reconhecimento, para mostrar o quanto você é capaz, nas suas conquistas, nas suas vitórias, no galgar dos seus degraus na vida profissional, no destaque que você dá ao seu nome, na importância que você vai adquirindo com a sua presença, quer na família, quer no trabalho, quer na cidade, quer junto aos seus amigos, ou até diante dos seus inimigos. Por isso que eles se levantam contra você, porque percebe a sua força. E a gente caminha como aquele que caminha, que entende que tudo é para a gente. Mas esse é o engodo, esse é a falácia, essa é a falácia. Ou num linguajar hoje bem mais moderno e tecnológico, essa é a fake news, que o homem quer acreditar, e que ele quer que as pessoas acreditem, e que ele vem para estabelecer um nome, que ele vem para estabelecer uma força, que ele vem para mostrar do que ele é capaz, e a vida dele vai girar em torno de algo que possa atendê-lo, assisti-lo, nas suas vontades, nos seus prazeres, nos seus desejos, nas suas agendas, e para isso ele vai até subjugar o outro ser humano. Mas a razão da existência nossa não é conquistar coisas para nós, não é tornar o nosso nome célebre. O propósito de Deus com a nossa existência, quando nos fez para honrá-lo e glorificá-lo para todo sempre.
E nós, na nossa pecaminosidade, não conseguimos honrar o nome de Deus. Pelo contrário, nós desmerecemos o nome de Deus, nós desacreditamos o nome de Deus, nós envergonhamos o nome de Deus com as nossas ações, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com a nossa omissão, com a intenção do nosso coração. Porque até quando nós fazemos uma coisa boa, pode ser que a intenção seja ruim. Por isso Jesus criticava bastante os fariseus, por quê? Porque os fariseus, eles davam esmolas, não podemos dar esmola, não. Esmola, dar esmola ao pobre, ao necessitado, é algo que nós devemos fazer. Porque eles oravam na praça pública, não podemos orar na praça pública, não, devemos orar. Orar em casa, orar no templo, orar na praça pública. Clamar pelo agir de Deus em favor da vida, da família, da nação, não há problema nisso. Mas Jesus os julgava podres e sujos pela intenção com que eles faziam. Porque eles oravam em praça pública ou davam esmolas àqueles que necessitavam no propósito de serem vistos pelos homens. Jesus falou, vocês fazem porque vocês querem serem vistos pelos homens e serem aplaudidos no vosso proceder. Então a intenção do coração, ela é ruim, porque eu estou interessado no confete que eu posso jogar para mim mesmo, na glória que eu posso trazer para o meu nome, no reconhecimento que eu posso dar para a minha atitude. Então nós pecamos até às vezes na intenção. E o salário do pecado é a morte. Então nós precisamos da água viva, que Cristo se apresenta. Ele vai dizer para a mulher samaritana, se você soubesse quem te pede água, lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Como uma fonte que haveria de jorrar no seu interior, junto à sua vida, para produzir vida em você, para produzir glória para o nome de Deus no seu viver, por todo sempre, ou para todo sempre, por toda a vida, e para todo sempre. Então não há, de fato, vida sem água. Nosso viver sem Cristo, ele pode alcançar algumas ações, realizar alguns eventos, conquistar algumas coisas, pode nos dar um nome, pode nos dar um título, pode trazer um reconhecimento para nós, mas não produz de fato a vida que precisa produzir. Não traz de fato a realidade, aquilo que a nossa existência precisa promover, a glória e a honra do nome de Deus. E se eu vivi e a minha vida não glorificou a Deus, pelo contrário, a minha vida escondeu o nome de Deus, feriu o nome de Deus, feriu o querer, a vontade de Deus, se eu fui negligente com aquele propósito de Deus com a minha existência, porque eu pensei mais naquilo que eu poderia ganhar do que aquilo que eu poderia fazer em favor do reino de Deus e da honra e da glória do seu nome, eu me alimentei, eu me fortaleci, eu comi do pão sobre a mesa, mas não valeu de nada. Porque tudo aquilo que eu conquistei, tudo aquilo que eu vivi, todos os títulos, todo o bom nome, todo o bom reconhecimento, vai ficar tudo por aí. No dia que eu morrer, eu não vou levar nada, nenhum título, nenhum bem, nenhuma riqueza, nenhum reconhecimento. No dia que eu morrer, e depois que eu morrer, pouco tempo depois meu nome vai estar esquecido. Alguns nomes de alguns homens, de algumas mulheres, nós vamos lembrando, vamos relembrando, porque marcaram bastante a história. Mas a maioria dos seres humanos vão ficando esquecidos. Nossos bisavós vão ficando esquecidos, são parte da nossa família, são parte da nossa história. E pode ser que você não saiba dizer o nome completo dele. Aonde ele nasceu, que data que ele nasceu. Que dia, que ano ele nasceu? A maioria de nós não sabe. E olha que são pessoas de importância para nós, são nossos descendentes diretos. E não fui tão longe porque bisavô está logo ali, né? Avô, bisavô, alguns bisavós nós temos entre nós aqui. E podemos dizer o nome e a data, e se você não sabe dizer aonde nasceu e a data, dá tempo ainda de aprender, né?
Mas nós precisamos de Cristo para dar produtividade à nossa vida de verdade. Não há vida sem água. Há ações, há tarefas, há eventos. O que dá vida à igreja? O Senhor da igreja que é Cristo. Sem o Senhor Jesus, sem a glória e o propósito de glorificar o nome do Senhor Jesus, nossos encontros são meros encontros. Nossos cultos são um ajuntamento para adoração. O cântico que nós cantamos, o louvor que nós tocamos, são apenas apresentações. E deixam de ter o propósito principal. E às vezes nós temos excelentes adoradores, e temos excelentes também oradores. E temos uma igreja, um templo às vezes cheio, multiplicado de pessoas, em muitos lugares, templos grandiosos até. Mas se não houver a presença de Cristo, se não houver o agir do Espírito Santo de Deus, se não houver a presença de Deus se manifestando, será apenas mais um encontro, mais uma atividade, mais um evento. Porque não existe vida sem água. A vida da igreja está fundamentada na fonte de água viva que é Cristo. Na videira verdadeira que recebe o cuidado do Pai, o agricultor. Nós somos os ramos e produzimos frutos se continuarmos permanentes nele. Aquele que permanece em mim, esse dá fruto. Esse glorifica o nome do Pai, esse cumpre o seu propósito. Esse a sua vida tem um sentido de verdade. Esse entendeu qual que é o propósito da sua existência. A glória do nome de Deus. A vida que nós queremos ter na nossa vida, produtividade que nós queremos dar na nossa história como pai, como mãe, como amigo, como funcionário, como servo, como patrão, como trabalhador, ela só é verdadeira, ela só é autêntica quando ela glorifica o nome de Deus. Quando ela nos faz entender o propósito do porquê estamos ali, do porquê exercemos essa função, do porquê temos esse papel. É muito mais do que ser um pai, uma mãe que mune de recursos, que dá o pão de cada dia, que dá a melhor escola. É o pai e a mãe que dá o ensino pela fé, que dá a graça de apresentar a salvação e o Salvador, por meio da sua vida, do seu viver, da sua casa, do seu lar, do seu proceder, como pai ou como mãe. É assim que nós produzimos vida de verdade dos nossos filhos. Vida produtiva, vida que vale a pena, vida que vem de Deus. Vida que recebemos pela nossa ligação com Cristo, a fonte de água viva para nós. Igreja que não tem Cristo, não alcança o perdido. Igreja onde o Espírito Santo não exerce a sua ação de capacitação, não é a igreja que consegue tirar dos olhos dos perdidos as escamas, para que veja o Senhor e glorifique o seu nome, como aquele que é o Salvador de todo que crê. Hoje nós celebramos 71 anos de Escola Bíblica Dominical, um trabalho que começou numa casa em São José dos Campos, com um grupo menor de 43 pessoas, que já era um grupo grande. O Hamilton fez questão de lembrar que, por volta de 10 anos, nós multiplicamos muito o número de discípulos aqui. Nós passamos muito mais de 100. Aquela criançada toda na porta da igreja, numa foto aí de celebração do dia da Escola Bíblica Dominical. Né? Quem deu essa produtividade, quem deu essa vida? O Espírito de Deus, que começou voltado lá na vida daqueles irmãos queridos que iniciaram o trabalho, para que a igreja pudesse se multiplicar sendo o que é, junto à cidade, junto à região, plantando outras igrejas, trazendo o multiplicar dos discípulos. Mas conseguiríamos essas coisas se não entendêssemos o que a mulher samaritana está entendendo. Jesus é a fonte. É Ele e é através dEle, é por meio dEle. É para Ele também, para a glória dEle. Senão, nós não vamos multiplicar, nós não vamos crescer, nós não vamos nos edificar, nós não vamos alcançar
o perdido com a mensagem gloriosa da salvação. Outro aspecto que nós não podemos esquecer é que Jesus se apresenta como a água viva, e a água, ela é um elemento de purificação. Nós usamos a água para nos limpar, para tirar a sujeira da mão, dos pés, do rosto. Usamos para lavar o nosso corpo, limpar da sujeira. Mas a água é um instrumento de purificação para aqueles que iam ao templo. Essa é uma foto de um local próximo ao templo de Jerusalém, onde as pessoas chegavam primeiro, e ali elas lavavam seus pés, lavavam o rosto, lavavam as mãos, se purificavam, se preparavam para dirigir os seus pés e a sua vida até o templo, no alto do morro, no Monte Sião, no templo de Jerusalém, construído por Salomão, reconstruído, reedificado depois por Esdras e Neemias, na reconstrução da cidade. Em muitos lugares, em todas as cidades onde havia o templo de adoração, um lugar de adoração, havia um tanque como esse, um tanque de purificação, onde a água era servida para purificar, para limpar, para preparar a minha vida, o meu coração, para buscar o Senhor. O Senhor Jesus diz: eu sou a fonte de água viva. E é através de Cristo que nós somos purificados de verdade, não é? Ninguém pode trazer perdão para o seu pecado. Por melhor pessoa que seja, por maior amor que tenha, por mais que se esforce, que se empenhe, até no propósito de entregar a sua vida, oferecer a sua vida por libação, por sacrifício. Diz a palavra de Deus que ninguém, nenhum ser humano é bom o bastante. Todos nós pecamos, todos estamos destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Não para se autopurificar, por rituais religiosos, por princípios e propósitos de um bom coração. Não é pelas nossas obras, diz o texto de Paulo, Efésios capítulo 2. Nossa salvação, a purificação da nossa alma, do nosso coração, o perdão do nosso pecado, vem pela graça de Deus que em Cristo se revela. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E Jesus agora se apresenta a essa mulher samaritana, e nós sabemos do contexto de vida da mulher samaritana, porque eu não li aqui, mas a continuidade do texto, a partir do verso 16, vai lá, chama o seu esposo, vem com ele aqui que eu vou lhe revelar mais sobre o que são os verdadeiros adoradores. E ela vai dizer: eu não tenho marido. E Jesus vai dizer o quê? Dissestes bem, tiveste 5, e o que tem agora não é teu. A mulher está precisando de se purificar, não é? Está precisando lidar com os seus pecados, com os seus erros, com a sua iniquidade. Jesus está dizendo: é junto à água da vida que você purifica do seu pecado. Em razão de quem eu sou, em razão daquilo que eu estou fazendo, em razão da vida que eu vim dar, do sangue que eu vou verter. Sangue que nos purifica de alguns pecados, de todo pecado, do que praticamos, do que vamos praticar. Porque a suficiência, a eficácia no sangue de Cristo, o sangue puro. Porque ele não nasceu na iniquidade como nós nascemos, ele nasceu pela ação e obra do Espírito Santo. É o ente santo no ventre de Maria, a Virgem, que vai dar à luz ao menino, o Filho de Deus encarnado, o Emanuel. Ele vai conviver com pecadores, ele vai se assentar à mesa com pecadores, ele vai ser criticado por receber uma mulher pecadora que vai ungir os seus pés. Mas ele não vai se contaminar, ele vai socorrer pecadores, ele vai amar os pecadores, amando até a morte, morte de cruz, mas sem pecado. Ele se entregou por nós, o justo pelos injustos, para promover a purificação, o perdão, a limpeza de alma, de coração, de mente, que eu preciso, que você precisa. Porque a água que Cristo se tornou é um instrumento de Deus enviado ao mundo para purificar o meu coração e a minha alma
do pecado, da iniquidade que eu pratico. Por isso, quando ele toma do cálice, ele diz o quê? Esse é o cálice da nova aliança, o meu sangue, derramado em favor de vós, para remissão de pecados, bebei dele todos. Fazer isso em memória de mim. Eu tenho que considerar os meus caminhos, tenho que considerar o meu pecado, a minha iniquidade. Eu tenho que considerar a impureza da minha alma, da minha mente, do meu coração. E eu tenho que comer do pão e beber do cálice, consciente de que a graça de Deus está se manifestando para o coração contrito, para o coração arrependido, para aquele que reconhece de fato em Jesus quem Ele é, a fonte de água viva, que vai ser glorificado no momento em que eu comer do pão, que eu beber do cálice, em memória dele e da graça que ele me traz, que ele revela na cruz do Calvário, morrendo em meu favor, em meu lugar. Purificação. Não é em razão daquilo que eu possa fazer, é em razão daquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Então ele vem agora para convencer o ser humano de que ele precisa dessa água aí. Que ele precisa se purificar. Que ele precisa ter um coração limpo, um coração puro. Que ele precisa ter uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Como nós vamos alcançar isso? Nós não podemos por nós mesmos. Não é pelas indulgências. Pelo preço que pagamos em razão do nosso pecado, em razão de uma palavra do clero da igreja, do quanto custa o nosso pecado em moedas, em reais. Não é pela bondade, ou pelo orfanato que eu sustento, pelas esmolas que eu dou, pela ajuda que eu dou ao necessitado. Essas coisas eu tenho que fazer como consequência daquilo que Deus já fez por mim. Não como causa para me trazer o perdão que Deus já ofereceu em Cristo. Jesus se apresenta como aquele que vem ser a fonte que nos purifica do nosso pecado, pela oferta que Ele dá da sua vida, pelo sangue que Ele vai verter na cruz do Calvário em nosso lugar, sangue eficaz que pode limpar a nossa alma do pecado, da podridão do pecado. Como nós recebemos o perdão? É graça de Deus. Uma fonte inesgotável de graça. Que me perdoa hoje, que me perdoa amanhã, que me perdoa de pecados que eu acho que são pequenos, que me perdoa de pecados de gravidade alta, são pecados grandiosos. Na verdade, para Deus não há dificuldade nenhuma para perdoar o pecado, ou pequeno ou grande, então para Deus não há essa ideia de pecadinho ou pecadão, só para nós, e só também para as consequências são grandes, as consequências são pequenas, a intensidade da consequência muda, mas o mesmo preço que Ele pagou para perdoar o pecado pequeno, que a gente acha que é pequeno, é o preço que Ele pagou para perdoar o pecado grande. Então para Deus não há pecadinho nem pecadão, porque para perdoar o pecado, Ele já deu o alto preço, que é a vida do seu Filho, que vem para pagar pelo nosso pecado, para que todo aquele que nele crê não pereça nos danos do pecado, mas receba da graça de Deus oferecida àqueles que são feitos nova criatura e recebem de Deus nova vida em Cristo Jesus. Então nós olhamos a nossa vida e olhamos o ser humano e o mundo, nós pensamos assim, o mundo vai melhorar. O mundo não vai melhorar. O ser humano está tomado pela corrupção. A violência ela não vai diminuir. A maldade ela não vai diminuir. Mas o ser humano está crescendo, está aprendendo, está se tornando uma pessoa melhor, uma pessoa com maior conhecimento. Isso não muda a natureza pecaminosa do coração humano. As pessoas envolvidas na violência vão continuar. As pessoas envolvidas na prostituição vão continuar. Porque as pessoas são mortos. E morto não pode fazer nada por si. É preciso que a graça de Deus chegue. Que a presença de Cristo se revele.
que o autor da vida, que a fonte de vida venha para lavar o coração, para lavar a alma, para agir, movendo o coração do ser humano na direção de Deus e ir fazendo com que ele viva as conversões, tomando um novo rumo, para que aquele que mentia não minta mais, para que aquele que roubava não roube mais, para que aquele que era violento não seja mais violento, seja amoroso. Mas isso não é uma decisão que eu tomo e uma ação que eu consigo fazer por mim mesmo. Eu estou muito corrompido para fazer isso. Eu preciso do agir de Deus, do purificar de Deus. Por isso que a Bíblia vai me dizer em Ezequiel, no capítulo 36, quando o Messias está sendo revelado e o agir de Deus para mover o coração humano na sua direção está sendo proclamado por meio do profeta Ezequiel. E Ezequiel, então, vai trazer uma preciosa revelação para mim e para você. Ezequiel, capítulo 36. A partir do verso 24. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, porei dentre vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu te dei, ou dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Agir de Deus, irmãos, em nosso favor, para tirar o nosso coração de pedra, endurecido, envolvido pela pecaminosidade, e nos dar a possibilidade de receber um coração de carne, um coração sensível ao agir de Deus, movido pela graça de Deus, que vai de transformar o nosso viver, trazendo para nós o que a Bíblia chama e o que Jesus diz que a mulher samaritana poderia experimentar, a nova vida que a fonte de água viva promove na vida daqueles que o reconhecem e o recebem assim. Então a mulher vai ter a sua vida transformada, vai ter o seu viver mudado pela ação de Cristo, que quebranta o coração mais endurecido, que transforma o coração de pedra em coração de carne, que pela ação do Espírito Santo de Deus hoje, nos coloca no caminho que devemos andar, no caminho que está em Cristo, no caminho da verdade, no caminho da vida, no caminho que leva à presença de Deus, no caminho que Cristo se tornou para purificar a nossa vida e o nosso viver. Água é instrumento de purificação, mas a água é para quem tem sede. Isso é uma imagem que eu encontrei na internet. Jesus e a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, em Sicar, Samaria. Água é para quem tem sede. Por que a mulher foi ao poço? Ela estava com sede. Jesus pediu que desse água. Ela se assusta. Como podes tu, um judeu, pedir a mim, uma mulher samaritana, água para beber? E ele fala, se você soubesse, eu ia te dar. Ele falou assim, como você vai tirar água aqui? Você não tem nem vasilha, nem um vaso. Como é que você pode dizer, acaso você é maior do que Jacó? Muito maior do que Jacó. Maior que os nossos primeiros pais, Abraão, Isaac? Muito maior que Abraão e Isaac. Ele é o eu sou. É isso que Deus fala a Moisés, o eu sou enviou a vós. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é Deus. E Ele pode matar a sede dos sedentos. Quem vai àquele poço, ele tem que voltar àquele poço. Quem recebe da água que Cristo se tornou, da fonte de água viva que Ele é, vai a Cristo uma vez só e vai estar seguro, sustentado pela fonte de água viva para todo sempre, por toda a eternidade.
Isaías capítulo 55, verso 1 vai dizer assim: quem tem sede, vinde às águas. Ó, vinde vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comeis, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não satisfaz, e o vosso suor naquilo que não corresponde à vossa necessidade. Mas se você tem sede, vinde às águas, à fonte de água viva, aí você vai encontrar, de fato, aquilo que você busca, aquilo que você precisa. Água é para quem tem sede. Quanto nós temos buscado a água viva que Cristo pode ser para nós? Quanto você tem se empenhado para saciar o coração sedento, a alma sedenta que você tem, no querer, na vontade de Deus, buscando conhecer mais a sua palavra? Quanto mais você tem buscado o Senhor para viver das graças, das bênçãos que Deus dá, aquelas que nós chamamos de bênçãos especiais, aos filhos e filhas obedientes. O quanto você tem sido ou se esforçado para ser obediente, um servo bom, uma serva fiel. Quanto no tempo da sua vida, e nós fomos lembrados disso hoje pela manhã também pelo Fred, quanto do tempo da nossa vida nós estamos, de fato, dispostos a dar ao Senhor? No cultivo da nossa vida devocional, no tempo que reservamos para buscar o Senhor em oração. Porque eu acho que há muita sede na nossa alma, há muita necessidade no nosso viver, para nós buscarmos o Senhor tão pouco. Ele é a fonte. Mas nós achamos que podemos saciar as nossas necessidades em nós mesmos, nos nossos amigos, na força do nosso braço, na capacidade do nosso entendimento. E quem sabe se a gente não vê outro caminho, outro recurso, aí nós buscamos o Senhor. Aí nós damos um tempo a mais para o Senhor, embora não possa ser muito também, porque a nossa agenda não pode ser muito mexida, muito mudada. Irmãos, homens e mulheres com sede de Deus de verdade, foram homens e mulheres que mexeram nas suas agendas para caminhar no sustento, no amparo, na direção, no resultado que Deus quis. Eu lembro de Moody, um grande pregador americano, nascido em Boston, sapateiro, de pouco conhecimento cultural, que lia muito mal, mas que ouvindo o chamado de Deus, sendo despertado pela frase de que um homem não é capaz de saber o que Deus pode fazer com a sua vida a partir do momento que ele consagrar todos os seus dias ao Senhor, resolveu fazer isso, fez um círculo na sua casa, no chão, se ajoelhou e falou: eu vou ser esse homem. Deus começou um mover muito grande nos Estados Unidos e depois na Grã-Bretanha por parte de Moody. Milhões de pessoas chegaram ao conhecimento do Evangelho. Milhões de pessoas se renderam a Cristo. Porque aquele homem foi aquele que se apresentou sedento diante de Deus. Ele largou a sua agenda, ele largou sua vida profissional de sapateiro. Ele deixou seus interesses pessoais e se colocou à disposição do interesse de Deus, do querer de Deus, do mover de Deus, do propósito de Deus. Foi lembrado aqui o Isaías 53. Jesus, ele mudou toda a agenda. Diz o texto bíblico que ele não usurpou ser Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma humana, para que a vontade de Deus se cumprisse. Então ele vê o penoso trabalho de sua alma e fica satisfeito, porque a vontade de Deus prosperou nas suas mãos. É propósito de Deus fazer a vontade dele prosperar nas nossas mãos hoje.
Cristo estabeleceu o reino cresce a partir da igreja, a partir da sua e da minha vida. Só que a disposição nossa é sempre muito pequenininha. Nós queremos que prospere. Mas prospera pouco porque eu me dou pouco. Prospera pouco porque a minha sede por Deus é pequena. E água é para quem tem sede. Se me pedir, eu te dou da água da fonte da vida. E a mulher disse, então, dê-me dessa água, porque eu não preciso voltar aqui mais. Ela vai entender tudo mais à frente. Mas, irmãos, quando Deus nos chama, quando Deus nos convida a participar do reino, da obra, quando Ele nos alcança, quando Ele nos salva, quando Ele nos purifica, quando Ele faz e traz vida em meio à morte para nós, Ele faz no propósito de quê? De que eu me expresso como aquele que está sempre sedento. Como a corça aspira pelas águas, assim a minha alma anseia por ti. Existe isso em nós? Muito raramente existe. Só que as maiores ações de Deus na vida de mundo, ou na vida de qualquer avivamento por aí, qualquer ação grandiosa do Senhor, junto aos Zulus na África do Sul, junto aos Estados Unidos, na época que nos enviou Hamilton ao Brasil para plantar o trabalho presbiteriano, junto à escola metodista agora, né, americana, ela surge a partir de um coração sedento que busca o Senhor. A Coreia do Sul conhece o Evangelho muito depois de nós. O Evangelho da graça de Deus, Cristo como uma fonte de água viva. Nós, 1859, a Coreia depois de 1950, pelo menos 100 anos depois. E a igreja presbiteriana na Coreia, ou o movimento cristão da Coreia do Sul, ele tem muito maior credibilidade, muito maior eficácia no seu crescimento, na sua dedicação ao Senhor, na honra, na glória que dá o nome do Senhor, do que os muitos brasileiros, nação esmagadoramente chamada cristã. Procedimento daqueles homens, daquelas mulheres de Deus, tem produzido muito mais frutos do que dos milhares mais homens e mulheres que se dizem cristãos na nossa pátria. Quando nós tivemos a oportunidade de visitar aqueles irmãos e aquelas igrejas, houve uma pergunta que foi feita, qual o segredo? E eles só nos diziam assim, é a busca pelo Senhor, nós buscamos o Senhor. E eles levantam de madrugada para buscar a Deus em oração. Pode ser no tempo do verão, ou pode ser no tempo do inverno, quando a neve é alta, o frio é intenso. Eles sempre fazem isso de madrugada. E aí um dos nossos irmãos queridos disse assim, mas é porque vocês são de cultura oriental, vocês já têm costume de levantar cedo. Eles disseram, não, vocês levantam cedo para ganhar dinheiro. Nós levantamos cedo para buscar o Senhor. Nossa nação, de fato, tem muita gente madrugando para buscar dinheiro, para buscar ser bem-sucedido na vida profissional, para engordar a conta bancária, para realizar sonhos. Mas não há o mesmo esforço, o mesmo empenho, a mesma dedicação, a mesma vontade, a mesma sede para buscar o Senhor. Então, água, irmãos, é para quem tem sede. Deus fez tudo o que precisava fazer. Ele é a fonte de água viva, que nos transforma de mortos em vivos. Ele nos purifica do pecado, da iniquidade, que eu não poderia me purificar, me limpar. Ele continua ali como uma fonte a jorrar para aquele que está sedento. Mas nem sempre nós expressamos diante de Deus a sede que temos de crescer no conhecimento do Senhor, no serviço à sua obra, no propósito
de estender o seu reino, para que prospere também na nossa vida a vontade de Deus, como prosperou na vida de Cristo. É claro que nós não vamos alcançar com a mesma intensidade. Jesus é o mestre por excelência, mas nós devemos fazer pelo menos um pouquinho mais. Água viva, para quem tem sede. Água para o sedento. Acontece que às vezes nós somos como a igreja de Laodiceia. Como era a igreja de Laodiceia? Uma igreja que se sentia abastada, rica, forte, poderosa, abastada. Jesus contempla, o Senhor contempla a igreja e diz para ela: você é pobre, miserável e nu. Apesar de achar que não precisa de nada, você está sedenta. Se não vier a mim e adquirir o que de fato tem valor, se não me buscar para matar a sua sede, você vai morrer. A igreja de Laodiceia de fato morreu, há ruínas, né? Das igrejas da Ásia Menor, algumas existem, muito poucas, outras ruínas. Nessas cidades não existe o trabalho mais cristão em muitas delas. Por quê? Porque às vezes nós nos achamos ricos, não sedentos, abastados, não necessitados. E aí não buscamos Jesus, a fonte de água viva, para aquele que tem sede. Quem tem sede, vinde às águas. Vinde e bebei, sem dinheiro nem preço. Mas nós gastamos o nosso suor naquilo que às vezes não nos satisfaz, naquilo que não dá, de fato, a resposta àquilo que precisamos. E deixamos de buscar o Senhor. E mantemos a nossa vida sedenta, como um deserto, como a corça que anseia pela água. O Senhor seja aquele que nos abençoe como fonte de água viva. Que encontrar o nosso coração sedento, a nossa mente, a nossa alma sedenta, possa trazer sobre nós o agir precioso da sua mão, que faz com que possamos ver o agir de Deus, nos surpreendendo, fazendo mais do que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que em nós opera.